Queridos, boa noite. A paz de Jesus sobre o teu coração. Amém? Queria orar mais um pouco contigo. Você pode fechar seus olhos aí no seu lugar? Oh Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite, Pai. Podemos perceber, Pai, o teu agir, Pai. Podemos perceber, Senhor, a tua presença, Senhor, se movendo no nosso meio, Pai. Toma esse tempo nas suas mãos, Senhor. Eu sei que há uma expectativa, Deus, nos nossos corações. E também uma expectativa no seu coração, Pai. Para todo o tempo do ajuntamento da tua igreja, Senhor. Que haja realmente concentração na tua palavra, compreensão em tudo aquilo que o Senhor quer falar e quer ministrar aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê graça, Senhor. Nos dê graça, vai além das nossas limitações, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, alcance, Senhor, boas terras, Senhor, bons corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo poderoso, Pai, para continuar fazendo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você me abençoa? Amém? Então tá bom, estou sozinho. É uma responsabilidade você ministrar no primeiro domingo do ano, né? Primeiro domingo de 2019. Eu sei que desde um pouco antes da virada, nós ficamos bem reflexivos, né? Antes da virada do ano e no início do ano, a gente começa a fazer algumas contabilidades, começamos a, colocar na mesa, algumas conquistas, algumas derrotas também, alguns alvos para o ano 2019. Eu não sei se você já fez isso. Existem pessoas que têm a prática de escrever, meus alvos para 2019. Você escreve, seus alvos em todas as áreas da sua vida, na área pessoal, na área física, na sua área familiar, profissional, financeira, e você começa a estabelecer algumas metas. Isso é muito legal, E cada um tem, os seus alvos, as suas metas a cumprir. É muito interessante, Nós somos pessoas diferentes. E eu tenho já aproximadamente um mês me debruçado e estudado em cima de um assunto que eu julgo ter tudo a ver com o início do ano. Eu tenho estudado sobre um clássico da Bíblia. Eu penso que todos aqui conhecem a história, muito conhecida, é um clássico da Bíblia sobre Davi e Golias. Quantos conhecem essa história? Davi e Golias, Tem desenhos infantis, é uma história muito conhecida, está registrada em 1 Samuel, capítulo 17. E eu queria destacar alguns pontos assim, muito interessantes dessa história, que tem tudo a ver com a nossa vida. Eu não vou perguntar aqui quantos tem gigantes na vida para vencer, porque todos nós temos. Todos nós temos alguma área para vencer, alguma área para conquistar, e a grande verdade é que todos nós temos gigantes a serem derrotados, talvez mais de um gigante, em várias áreas da nossa vida. E eu queria começar lendo 3 versículos com vocês, que é exatamente o momento da batalha de Davi e de Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47, se for possível projetar aqui. É uma luta do campo de vista humano desleal, do campo de vista humano, você vê ali um gigante contra um rapaz, um jovem, que a Bíblia fala que era de baixa estatura, era um ruivo, e só que o inesperado acontece. O versículo 47, a gente pode ler junto, você pode acompanhar na tua Bíblia ou aqui no telão. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi está declarando isso para o próprio Golias. 48, sucedeu o quê? Dispondo-se os filisteus a encontrar-se Davi, este
se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. 49, Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Amém? Isso aqui é o final já da história desse duelo, desse encontro de Davi e Golias. E eu queria começar falando que gigante na nossa vida é tudo aquilo que parece ser maior do que você. Eu não sei se em algum momento da tua vida você já se deparou com alguma questão na sua vida que você, dentro de você, você pensou assim, poxa, eu acho que eu não vou conseguir enfrentar essa situação. Eu não me sinto potente, eu não me sinto capaz para enfrentar essa situação. E muitas das vezes, esse gigante na nossa vida, ele se apresenta de forma real ou fictícia. Muitas das vezes nós criamos gigantes na nossa mente, na nossa vida. Nós criamos algumas barreiras, né? Diante de algumas experiências que nós já vivemos, nós começamos a alimentar alguns pensamentos na nossa vida que a gente não vai conseguir conquistar e alcançar algumas coisas. Eu lembro do meu primeiro dia na faculdade, e minha turma era uma turma grande, aproximadamente 70 alunos, e eu tive uma experiência forte nesse dia, porque eu sentei na sala de aula, e o professor entrou fazendo a apresentação lá do curso, o início do ano, e no meio, enquanto o professor falava, eu fui tomado pelo medo, e eu ouvi assim muito clara no meu consciente, uma voz falando assim, Alexandre, o lugar que você está não é para você, cara. Você não vai conseguir concluir essa faculdade. Você não vai conseguir conquistar, né, esse desafio na tua vida. E foi muito forte aquilo, a ponto de me abater. E eu lembro que eu fiquei na cadeira, comecei a suar, no meio dessas vozes, dessa seta maligna, dessa mentira do diabo. E eu comecei a ficar suado e comecei a tremer na cadeira. E no meio dessa guerra, o tempo passou, depois eu entendi que, na verdade, o diabo, ele trabalha dessa forma. Ele trabalha lançando mentiras na nossa mente. Ele trabalha de forma colocando uma pressão psicológica, muitas das vezes, lançando mentiras na nossa mente, que a gente não pode conquistar, que a gente não vai avançar, que a gente não tem como mudar o quadro que a gente está vivendo. E eu vivi essa situação. Eu lembro que eu saí, né, da sala de aula, fui para Deus, fui orar, e Deus me renovou. Deus falou comigo, Alexandre, vai que eu sou contigo, cara. Vai que eu vou te capacitar. E quando a gente fala de gigantes na nossa vida, né, cada pessoa tem a sua guerra particular, né? Cada pessoa enfrenta as áreas de dificuldade na vida de forma diferente, né? E muitas das vezes um gigante na vida se apresenta como um trauma de infância, um abuso sofrido, algo que nunca foi resolvido. E a pessoa, o tempo vai passando e a pessoa não consegue resolver isso. E isso se torna um gigante na vida dela a ser resolvido, a ser encarado. Muitas das vezes o medo que espanta, o que eu vivi ali na sala de aula foi exatamente isso, um medo. Muitas das vezes o gigante se apresenta como um pecado que te domina e você não consegue vencer esse pecado. Você já, muitas das vezes, já orou a Deus, já pediu perdão, já confessou, mas você não consegue vencer esse pecado que te domina. E isso se torna um gigante na tua vida. Muitas das vezes o gigante se apresenta como um vício que acaba te escravizando, né? O medo de uma doença, uma crise conjugal que se arrasta. Você não consegue resolver um litígio, né? Uma crise que se instalou na tua vida, no teu casamento, um problema familiar crônico, né? Uma inimizade, e isso se tornou um gigante para você,
né? Um problema financeiro também é um desafio, né? E existe também aqueles gigantes de coisas bem pessoais, nossa, né? Eu já vi alguém comentar comigo, pô, Alexandre, eu estou com um grande gigante na minha vida, e você espera a pessoa falar assim, poxa, o que é grande gigante? A pessoa fala, preciso capinar o meu quintal. E tem gente que acha capinar o quintal um gigante, né? E outro dia eu estava conversando com o irmão, falou, eu estou com um gigante na minha vida, que é acabar com os pombos que está dando no meu telhado. Misericórdia, os bichos são muito chatos, meu irmão. E muitas das vezes o gigante pode ser uma habilitação. Eu conheço um irmão que já tentou várias vezes tirar uma habilitação, não consegue. Já tentou, foi reprovado, e isso se tornou um gigante para ele, sabe? Uma faculdade pode ser um gigante para você, um relacionamento, questões ministeriais também, né? Questão ministerial, talvez você caminha muitos anos e você nunca teve a experiência de pregar para alguém e ganhar essa pessoa para Jesus. Talvez você tenha até vergonha de falar de Jesus. E isso talvez possa se tornar um gigante para você. Poxa, eu tenho dificuldade de proclamar o amor de Deus, de testemunhar aquilo que está acontecendo na minha vida, né? E a grande verdade é, todos nós temos gigantes. Todos nós. Eu não vou perguntar aqui quem tem gigante, eu tenho os meus, todos nós. E quando eu pensei nessa palavra, eu pensei exatamente isso, nesse início de ano, né? Trazer uma palavra que pudesse nos ajudar a ser um guia para a gente vencer os nossos desafios, as nossas metas para o nosso ano. E eu queria ler o versículo 10 e 11 de 1 Samuel 17, se puder projetar aqui, por favor. Eu queria mostrar para vocês que o diabo ele não muda, o inimigo ele não muda, e ele se apresenta, os gigantes se apresentam na nossa vida sempre querendo nos intimidar, sempre querendo nos colocar contra a parede, fazendo muitas das vezes uma pressão psicológica, e você vai entender isso aqui, o versículo 10 e 11, a gente vai ver aqui como que o Golias se apresentava diante do povo de Israel. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O gigante, ele se apresenta na nossa vida dessa forma, nos afrontando, nos intimidando. A Bíblia fala que Golias, o povo de Israel estava numa colina, do outro lado os filisteus, e aí tinha um vale. A Bíblia fala que Golias descia até esse vale durante 40 dias e chamava um soldado de Israel para encarar ele. E a Bíblia fala que os soldados ficavam com medo. A Bíblia chega a falar que eles tremiam de medo. E é interessante que Golias, ele não fez isso uma vez só, ele fez 40 dias, 2 vezes ao dia, pelo menos aí 80 vezes. É como um boxeador que quando abre uma ferida no oponente, fica ali, só dando soco na mesma área. E muitas das vezes, na nossa vida não é diferente. Quando o inimigo identifica uma área de fraqueza na nossa vida, ele explora exatamente essa área. Ele se apresenta para nos intimidar, para nos botar para baixo, para nos fazer sentir medo e não encarar o gigante da forma que Deus quer. E a condição do povo de Israel, muitas das vezes, é a nossa condição. Diante dos gigantes, diante dos desafios, sentimos medo. A Bíblia fala que os soldados de Israel sentiam medo, ficavam com medo e corriam. E a verdade é que aparece nessa história um jovem chamado Davi, que a gente acabou de ler, a parte desse combate,
aparece um jovem diferente de todos aqueles soldados que estavam sentindo medo. E é interessante que os soldados, quando olhavam com um olhar humano, enxergavam um gigante, um homem de 2,90 metros, com armadura de bronze, com uma espada afiada, todo equipado. A Bíblia fala que ele era um soldado, Golias era um soldado de guerra experiente. E os soldados e o exército de Israel, olhando pelo olhar carnal, enxergava aquele homem com um olhar humano. Mas a Bíblia conta que aparece Davi, que não olha com um olhar humano, olha pela ótica de Deus. Não enxerga um gigante, um soldado experiente de guerra, enxerga alguém que estava afrontando o exército de Deus. Entende? Então, Deus, Ele é poderoso para mudar a nossa visão. Muitas das vezes, o gigante se torna maior do que ele é, porque a nossa visão está errada. Nós estamos olhando com a ótica humana, mas Deus é poderoso para mudar a nossa visão em relação aos problemas que nós temos que encarar. Quantos creem nisso? E eu destaquei aqui 4 atitudes que foram determinantes para que Davi pudesse derrotar Golias. 4 atitudes. E a primeira atitude de Davi foi que ele soube lidar com as vozes contrárias. Davi, eu te aconselho depois você pegar o capítulo de 1 Samuel 17 e ler toda a história. E você vai perceber ali que quando Davi se voluntariou, quando ele se apresentou para encarar aquele gigante que estava colocando terror no povo de Israel, ele teve que encarar algumas vozes contrárias. E a primeira voz contrária que ele encarou foi na própria família dele, os próprios irmãos dele. Falou: Davi, volta para casa, rapaz, vai cuidar das poucas ovelhas lá do seu pai. E de alguma forma, os irmãos acabou até desprezando ele. Tipo assim, pô, não dá para você não tem condição de encarar esse gigante. Você é fraco demais, você é magrinho demais, novinho demais. E Davi teve que lidar também isso com o próprio rei. Quando ele falou para Saul: eu vou encarar esse gigante. Quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus? A Bíblia fala que Saul também falou: poxa, Davi, mas você é novo demais, cara. O Golias é um soldado experiente. E, queridos, eu tenho meditado nisso, que nós vamos precisar, na nossa vida, saber lidar com essas vozes contrárias. Muitas das vezes, saber lidar com a rejeição. Saber lidar com a rejeição. Como que a rejeição tem um poder de nos abater. Quantas das vezes eu já conversei com pessoas, com jovens, com adolescentes, com adultos, que carregam palavras negativas que ouviram na infância. Poxa, meu pai me falou que eu não era capaz, meu pai falou que eu não ia conquistar nada na vida. Outro dia um jovem me mandou um áudio chorando falando isso. Poxa, Alexandre, está muito difícil, cara. Dentro de casa eu só ouço palavras negativas. Meus pais só viram para mim falando que eu não vou ser nada. E, queridos, precisamos ter maturidade para lidar com esses tipos de situações, vozes contrárias, palavras negativas, rejeição. Eu estava meditando que a maioria dos homens de Deus que Deus usou passou por essa prova da rejeição. José no Egito foi rejeitado, Jesus foi rejeitado, Moisés, e nós precisamos ter maturidade para lidar com isso. Lidar com sentimentos de rejeição, com atitudes de rejeição. E eu estava orando em relação a esse assunto, e eu falei assim: Deus, por que o Senhor muitas das vezes permite a gente passar por situações como essa? Né? Muitas das vezes nós somos esquecidos, muitas das vezes recebemos palavras que nos põem para baixo. E Deus falou muito forte no meu coração. Deus falou assim: Alexandre, eu sempre quis que o homem dependesse de mim 100%. Eu sempre quis que o homem não dependesse de outro homem, mas dependesse de mim, da minha graça.
para que quando ele vier a conquistar alguma coisa, ele tenha a convicção que aquela conquista é fruto da dádiva de Deus, é fruto do cuidado de Deus. 2 Coríntios 12, 9, a Bíblia fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Queridos, precisamos ter maturidade para lidar com as vozes contrárias e com rejeições que, porventura, iremos passar na nossa vida. E Davi venceu isso. Você imagina Davi, um jovem que nem tinha sido convocado para aquela guerra, ele estava indo para a guerra levar lanche para os irmãos, lanche para o rei, presente para o rei, e de repente ele se depara com aquele cenário, e quando ele se prontifica a encarar o Golias, ele vem com a enxurrada de palavras negativas: não dá para você, você é novo demais, volta para casa. E ele teve maturidade para romper esse obstáculo. E uma outra característica muito forte na vida de Davi foi que ele se fortaleceu no secreto. Olha só, 1 Samuel 17, versículo 34. Eu vou ler o 34, 35 e 36 para você entender o que é esse fortalecimento no secreto, no íntimo. Você pode projetar aqui, por favor? Versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. 35. Eu saí após ele e feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O próximo. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Esses 3 versículos aqui é parte da conversa de Davi com Saul. Quando Saul falou assim: pô, Davi, mas você é novo demais. Será que você vai encarar um soldado de guerra experiente muito maior do que você, cara? E aí Davi, para justificar aquela atitude dele de encarar o gigante, ele fala assim: Saul, fica tranquilo, cara. O Deus que me capacitou para eu vencer aquele leão, para vencer aquele urso, não só vencer, a Bíblia fala que ele tirou da boca do urso e do leão uma ovelha. É algo sobrenatural, queridos. Uma vez um aluno me fez uma pergunta, que eu fiquei com essa pergunta, isso tem uns 3, 4 anos. Um aluno me fez a seguinte pergunta: professor, o que é mais fácil? O que foi mais fácil para Davi? Derrotar Golias, o gigante, ou matar um leão e um urso? E eu, assim, de forma assim, instantânea, eu respondi: matar Golias foi muito mais difícil. Um homem com couraça, com espada, um soldado. E aí ele falou assim: professor, avalie isso direitinho, porque um urso e um leão é muito mais forte do que um homem, por mais que ele tenha 2,90 m. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e fui pesquisar. Aí comecei a assistir vídeo de leão atacando o ser humano, urso. Aí você vê filme, e, gente, eu cheguei a essa conclusão, que um leão e um urso é muito mais forte do que um homem. Até, aí alguém comentou assim: eu ainda arrisco a dizer que um leão, um urso, é pior para você matar do que 10 homens juntos. Eu falei: aí eu não sei. Mas, por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque o leão e o urso, Davi matou no secreto. Ele matou no íntimo. Golias tinha plateia, tinha soldados, tinham pessoas assistindo. Agora, o leão e o urso foi uma guerra no íntimo, uma guerra no secreto. E eu, baseado nessa palavra, em algumas experiências que eu já vivi, eu concluo que as guerras que a gente trava no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso coração, são muito maiores do que as guerras exteriores. E a nossa vitória no íntimo nos dará força para vencer as nossas guerras do exterior. Você entende isso? Então, Davi, ele se fortaleceu no secreto, o que deu base para ele
encarar aquele gigante foi a experiência que ele teve com Deus. Quando Deus capacitou ele para matar um leão e matar um urso. Não só matar, tirar da boca. Gente, eu fiquei tentando imaginar isso. Um jovem encarando um leão, já com uma ovelha na boca dele. Misericórdia. Mas, o que eu creio que Deus está falando com a gente aqui nessa noite? Que nós precisamos levar mais a sério as guerras e as batalhas que nós enfrentamos no íntimo. Aquelas batalhas que é enfrentada no campo da mente, dos sentimentos, no coração. A Bíblia fala em Provérbios 23, 7, porque como o homem se imagina, assim ele é. A forma que você pensa a respeito de você mesmo, você vai ser isso. Se você se vê como um derrotado, se você se vê como uma pessoa que não vai para frente, que não vai conquistar nada, o diabo, ele trabalha com esse sofisma, com esses pensamentos negativos. Provérbios 4, 23, a Bíblia fala: sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. Queridos, eu sei que nós temos muitos gigantes para derrotar, muitos gigantes, mas a nossa vitória começa no íntimo, começa no campo dos sentimentos, dos pensamentos. Precisamos renovar nossa mente, tirar os velhos pensamentos, colocando as verdades de Deus. Precisamos nos livrar de sentimentos, de amargura, que tem nos atrapalhado, que tem tirado a nossa autoridade diante dos gigantes da vida. Você entende isso? E essa atitude de Davi foi muito forte. Ele se fortaleceu no secreto. A vitória dele começou no secreto. E essas vitórias no secreto nos dão força para encarar nossas lutas externas. Davi, na verdade, ele conheceu a força do seu Deus no secreto, no particular. E seguindo aqui essa história linda, versículo 38, você pode projetar aqui, por favor? 1 Samuel 17, 38. Aqui acontece algo muito interessante. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Repita comigo: do ribeiro. E as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Queridos, esse momento dessa história é muito interessante porque, de alguma forma, Davi estava tão convicto que ele ia derrotar aquele gigante, que ele convenceu o rei Saul. Saul chegou à conclusão: não, esse jovem, ele está convicto, essa história do leão, do urso me convenceu. E aí o que Saul faz? Saul faz uma coisa até assim cômica, porque a Bíblia fala que Saul era um dos homens maiores do povo de Israel, né? E Davi era pequeno. Você imagina aí, né, um manequim aí 52, 54, você botar em alguém 38. E aí Saul pega a armadura dele, coloca em Davi, dá uma espada, e Davi tenta se movimentar ali e não consegue, né? E é muito interessante, porque Davi, ele fala para Saul: pô, não estou conseguindo nem andar, cara, né? Deixa eu fluir, né, naquilo que Deus já tem fluído na minha vida. E eu estava meditando sobre essa questão da armadura de Saul. Deus falou algumas coisas no meu coração. A primeira coisa
é que Deus anda em princípios, mas de formas diferentes. Aquela armadura tinha dado certo para Saul. Saul havia vencido algumas guerras com aquela armadura, mas com Davi, Deus ia fazer de forma diferente. Deus queria fazer de forma diferente. Então nós precisamos ter muito cuidado com comparações. Poxa, por que com ele deu certo assim e comigo não está dando? Por que com ele está sendo dessa forma e comigo está sendo diferente? Deus, ele obedece e segue princípios, mas ele faz as coisas, ele se move de formas diferentes. Deus muda estratégias nas nossas vidas. E nós precisamos ter muito cuidado com comparações. Eu já conversei com muitos jovens crisados. Poxa, todos os meus amigos, minhas amigas já casaram, eu ainda estou solteiro. E aquelas crises de comparação, já viu? E tem um salmo, Salmo 73, 2, a Bíblia fala assim, ó, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Queridos, a comparação é algo perigoso. É algo perigoso, que muitas das vezes, na comparação, você encosta Deus na parede. Deus, por que com ele está acontecendo e comigo não? Precisamos ter cuidado. Deus, ele se move de formas diferentes, ele muda estratégias, segue princípios, mas muda estratégias. E foi isso que Davi viveu. Nossas vitórias vêm de forma diferente. E é muito interessante que Davi, o que a gente acabou de ler aqui, ele sai da presença de Saul, Saul tentando botar a armadura dele, e ele sai da presença de Saul e ele foi para onde? Quem lembra? Para onde que Davi foi? Foi para o ribeiro. Ele foi para um ribeiro juntar pedras. E o que isso fala de forma muito clara para a gente é aquele momento que você deixa os métodos humanos, deixa a habilidade humana e vai para Deus. Esse ribeiro representa a presença de Deus. É o lugar onde você se humilha, onde você se abaixa, onde você, sabe, se curva e pede ajuda. Eu imagino que Davi ali, né, quando ele abaixou para pegar aquelas 5 pedras, foi um tempo que ele teve com Deus. Deus, me capacita, Deus. Seja comigo. Esse incircunciso está afrontando o teu exército, sabe? A mesma unção que foi derramada sobre minha vida para matar aquele urso, aquele leão, Senhor, me capacita, Senhor. E esse ribeiro é exatamente isso. É quando a gente deixa o jeitinho humano, os métodos humanos, e nos voltamos para Deus, nos voltamos para a dependência de Deus. Nos voltamos para realmente se humilhar, se abaixar diante do Senhor e falar, Senhor, me ajuda, me capacita. E é muito interessante que quando você vai lendo toda a história, antes dessa batalha física começar, a Bíblia fala que Golias amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Houve ali uma guerra espiritual. Antes da batalha física, houve uma batalha espiritual. Só que, graças a Deus, Davi estava pronto para essa guerra espiritual. Davi já tinha saído do ribeiro, já tinha saído desse lugar de dependência do Senhor. Né? E muitas das vezes, quando nós vamos enfrentar o nosso gigante, a gente percebe isso, percebe uma guerra espiritual, uma luta, uma batalha. E essas batalhas não se vence com armas carnais, mas se vence com oração, com jejum, se vence na dependência de Deus. E existe algo intrínseco aqui nessa história de Davi, que é a humildade de Davi. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas Davi, ele foi questionado por mais de uma pessoa que ele não seria capaz de encarar aquele gigante, não seria capaz de derrotar aquele Golias. Só que existe uma coisa muito interessante nessa história, que Davi tinha uma carta na manga. E para você entender essa carta na manga, se você voltar aí no capítulo 16, o título do capítulo 16 é o seguinte: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Davi
tinha acabado de ser ungido como rei. E de repente ele se depara com os irmãos, com o próprio rei, as pessoas desprezando ele. Pô, Davi, não dá para você não. Só que a Bíblia fala que em momento nenhum Davi citou isso. Pô, você sabe com quem você está falando, rapaz? Você está falando com o próximo rei de Israel. Ele, diante da crítica, diante dessas palavras negativas, ele foi humilde, ele segurou a onda. E eu creio que muitas das vezes nós não derrotamos o nosso gigante por falta de humildade nossa. Agimos muitas das vezes da maneira errada. A Bíblia fala em Mateus 23, 12, o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Tiago 4, 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, precisamos exercitar a humildade. A humildade não é uma coisa fácil. Não é fácil você assumir erro, você reconhecer suas fraquezas. Não é fácil, diante de um embate, você exercitar o domínio próprio, segurar a tua onda. A Bíblia fala que Davi, em momento nenhum, citou isso. Eu vou ser o próximo rei de Israel. O profeta já me ungiu. Ele segurou a onda dele. E eu queria concluir essa reflexão falando para você que de várias consequências da vitória de Davi, eu destaco duas. A primeira consequência, a Bíblia fala que no momento em que Golias cai, que Golias é derrotado, Davi arranca a cabeça dele. A Bíblia fala que os soldados dos filisteus fugiram. Golias caiu, Davi derrotou ele, a Bíblia fala que os filisteus fugiram. E o que Deus tem ministrado no meu coração é o seguinte, que quando nós derrotamos o gigante na nossa vida, muitas áreas da nossa vida são resolvidas. É como se você tomasse um remédio, porque você está com uma dor, por exemplo, no joelho, aí você toma um anti-inflamatório. Só que esse remédio não vai só resolver o teu joelho, se você tiver com dor em qualquer outra área do teu corpo, vai resolver também. E o que aconteceu aqui foi exatamente isso. A Bíblia fala que Golias foi derrotado e os filisteus fugiram. Eu creio que Deus faz isso na nossa vida. Deus nos capacita para a gente derrotar gigantes na nossa vida. E muitas áreas da nossa vida são resolvidas. Quantos creem nisso? Talvez você está aqui nessa noite e pense assim, poxa, eu tenho tanta coisa na minha vida para resolver, mas eu queria te falar uma coisa. Se você identificar um gigante na tua vida, e se você derrotar esse gigante, na graça e na unção do Senhor, muitas outras áreas da sua vida serão resolvidas. Muitos inimigos irão correr de você. E uma outra coisa muito interessante que acontece aqui, é que uma nação, toda uma nação, foi beneficiada com essa vitória de Davi sobre Golias. Não foi só Davi que ganhou uma esposa, ganhou honra do rei, mas toda a nação, ela foi beneficiada com a vitória de Davi sobre Golias. E Deus ministrou isso muito forte no meu coração, que existem pessoas que nos cercam, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, colega de trabalho, que eles precisam, eu vou usar esse termo, eles precisam que nós, eu e você, nós venhamos a destruir o nosso gigante, porque a nossa vitória vai ajudá-los, a nossa vitória vai, de alguma forma, alcançar as pessoas que nos cercam, seremos pessoas melhores, seremos pais melhores, mães melhores, filhos melhores, funcionários melhores. E, queridos, eu creio que para esse início de ano, Deus ele quer nos desafiar a realmente encarar o nosso gigante. Não adianta correr, não adianta se esconder, precisamos encarar na unção, na força do Senhor. O nosso Deus, ele não muda. Nosso Deus, ele não muda. O mesmo Deus que capacitou Davi é o mesmo Deus hoje.
é o mesmo Deus poderoso para me capacitar e para te capacitar a você vencer, né, os seus gigantes, para eu vencer os meus gigantes. E Deus quer realmente nos levar nesse novo ano a viver um novo tempo. Quantos aqui desejam viver? Eu sei que você já tem orado, sabe? Eu sei que você já talvez até escreveu algumas metas, alguns alvos para você. E eu quero te falar uma coisa, Deus também quer levar você a essa conquista, a esse nível de conquista em Deus. Amém? Eu queria cantar uma canção com vocês. Sem dúvida que nós temos vários personagens aqui nessa história. Os soldados olhavam para Golias e tinham medo. Davi olhou pela ótica de Deus. Eu creio que a vitória, a nossa vitória em relação aos gigantes depende de um posicionamento nosso. Eu queria te convidar a ficar de pé. Queria que você não saísse daqui agora. Eu creio que Deus, Ele falou contigo. Eu creio que Deus ministrou teu coração. Eu não sei qual é a sua crise. Quando eu falei aqui de você deixar o método humano e ir para Deus, largar a armadura e ir para o ribeiro, é possível que existam pessoas aqui que nunca entregaram o coração para Jesus, nunca confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu creio que Deus te dá essa oportunidade nessa noite. Eu não sei qual é o teu gigante, qual é o teu desafio para esse ano, sabe? Mas seria muito louvável se você realmente tivesse desafiado a viver algo novo na tua vida, a derrotar alguns gigantes na sua vida, seja um pecado, seja algo, sabe, algum desafio que você tem na tua vida particular, familiar, eu não sei, mas você sabe, Deus sabe desse desafio. Eu queria cantar uma canção contigo, vamos cantar? Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no secreto, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei.
queria chamar algumas pessoas aqui nessa noite para um posicionamento. Eu queria desafiar pessoas aqui que identificam. Você identifica na tua vida que você tem um gigante a ser derrotado. Você identifica na tua vida que você precisa se posicionar, que você precisa se humilhar diante do Senhor, que você quer ir para esse rio, você quer se debruçar diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda, Pai, me dê graça, me dê estratégia para eu derrotar, sabe, esse gigante que tem me atormentado, que tem me prejudicado, tem me paralisado. Queria te desafiar você sair do teu lugar por fé, sabe, por humildade. Eu sei que a gente luta contra o nosso orgulho, contra a nossa autoimagem, mas eu queria te desafiar em nome de Jesus, a você sair do teu lugar e você realmente se posicionar diante do Senhor e falar assim: Deus, eu quero, Pai, sair dessa guerra vitorioso, sabe? Eu quero usar os métodos de Deus. Eu quero me humilhar diante do ribeiro. Esse ribeiro é a presença de Deus. Existem pessoas aqui que têm lutado, gastado forças, mas não tem conseguido êxito, tem se cansado. E Deus te chama para esse ribeiro. Deus te chama para Ele. Deus te chama para essa dependência dEle. Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai ser contigo. Eu creio que pessoas aqui que nunca frutificou, nunca ganhou ninguém para Jesus, nunca pregou o Evangelho, Deus vai te capacitar. Deus vai tornar você uma pessoa frutífera. Pessoas que têm vivido crises, se comparando a outros, Deus é poderoso para trazer sobre a tua vida a paz. Deus é poderoso para trazer sobre a tua vida a tranquilidade de que Ele cuida de você, que Deus não perdeu o controle de nada. Deus é poderoso para tratar com as suas feridas, com os seus medos. Deus é poderoso para tirar da tua mente toda voz contrária, toda palavra de peso, tudo aquilo que foi lançado, que são mentiras, que são sofismas. Deus é poderoso para transformar a tua vida. Deus é poderoso para iniciar uma nova história contigo. Oh Deus, oh Espírito Santo, toca em pessoas aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que existe mais pessoas que precisavam vir aqui na frente, pessoas enfrentando lutas, guerras, travando batalhas, perdendo. Deus quer te capacitar. Nós vamos cantar essa canção de novo, e eu queria te chamar aqui, queria te chamar por fé, a você se entregar ao Senhor, se entregar à vontade de Deus, em nome de Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
Você que está aí no seu lugar, você pode levantar suas mãos. Vamos cantar esse refrão de novo. Leva-me. Você pode levantar sua mão e profetizar sobre os irmãos que estão aqui na frente. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. O Senhor está capacitando pessoas aqui nessa noite. O Senhor está te entregando estratégias. O Senhor está renovando o teu sonho. O Senhor está curando pessoas. Existem algumas pessoas ainda aqui na frente, sozinhas. Se você puder vir aqui dar um abraço nessas pessoas. Deus está liberando salvação aqui nessa noite. Deus está derramando uma porção sobre tua vida de ânimo, de fé. Oh Deus, oh Senhor, alcança famílias, Senhor. Restaura famílias, Senhor. Restaura relacionamentos, Senhor. Relacionamento de pais com filhos, Senhor. De filhos com pais, Senhor. Em nome de Jesus, restaura casamentos, Senhor. Oh Deus, restaura, Senhor, relacionamentos familiares, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, profetizamos, Senhor, um tempo novo. Profetizamos vitórias sobre os gigantes, Senhor. Profetizamos, Pai, vitórias sobre os gigantes, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Não, Senhor, para nos gabarmos, Senhor, para nos ensoberbecermos, Senhor, mas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Oh Deus, o Senhor é glorificado, Pai. O Teu nome é glorificado, Senhor, quando nós derrotamos os nossos gigantes, Senhor. O Teu nome é engrandecido, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Marca pessoas aqui nessa noite, Pai. Atende, Senhor, orações. Atende pedidos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua. Vamos cantar, guia-me. Guia-me, mas que em tudo em ti confie. Declara essa canção. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho.
Você pode aplaudir aquele que vai te levar a vencer os gigantes. Aplauda Ele. Toda glória a Ti, Jesus. Porque em Ti somos mais que vencedores. Em Ti, Jesus. Em Ti, Jesus, somos mais que vencedores. Aleluia. Aleluia. Aplauda mais forte a Ele. Aplauda mais forte a Ele. Em Ti, Jesus. Em Ti somos mais que vencedores. Aleluia.